Outro avanço incrível, esse eu digo com bastante ênfase, porque eu que vivenciei durante muitos anos a, a, a promotoria de meio ambiente, né? Fomos o primeiro coordenador do, das promotorias de justiça do meio ambiente. Eu posso dizer a importância dessa lei para o desenvolvimento da própria instituição ministerial, porque foi ela que, lá no seu artigo 14, parágrafo 1º, estabeleceu com toda ênfase que ficava o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Veja, isso na primeira parte do parágrafo 1º do artigo 14. Instituía-se a responsabilidade sem culpa para a tomada de providências em favor do meio ambiente. É o poluidor, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados. A quem? Ao meio ambiente enquanto bem globalmente considerado, ou meio ambiente coletivo, e a terceiros afetados por sua atividade, ou seja, aquelas pessoas individuais que, por conta de um dano ambiental global, tinham o seu patrimônio jurídico pessoal também afetado. Daí se fala hoje em meio ambiente coletivo e em meio ambiente individual. Ambos passíveis de serem recompostos por ações próprias informadas pela teoria objetiva, ou seja, que independe da comprovação de culpa. Basta que se mostre o dano e que alguém, determinadamente, sabidamente, foi o agressor. Estabelecido, portanto, esse nexo entre a autoria, quem foi o autor do dano, e o dano propriamente dito, está eliminada a possibilidade de discussão. Mas eu cometi efetivamente um dano ambiental, mas eu tinha a licença da CETESB, eu tinha a licença do IBAMA, ou eu tinha autorização para suprimir vegetação, não interessa. Em matéria de reparação de dano, a Lei 6938 disse que não se discutiria a culpa, que a teoria não era a informar a culpabilidade, não era a subjetiva, mas era a objetiva. Então, não havia que se discutir culpa. Esse foi um avanço incrível. E nesse mesmo parágrafo 1º, na segunda parte, disse que o Ministério Público estaria legitimado, a partir de então, a promover ações penais, legitimidade que ele já tinha, né, para promover as ações penais, mas a novidade foi para promover ações de reparação de dano ambiental. Então, de uma forma nacionalizada, passa-se a dar ao Ministério Público o poder de tomar medidas em favor do meio ambiente. E eu cito muitos casos de ações que foram propostas pioneiramente por nós aqui no Ministério Público de São Paulo, com base exclusivamente na Lei 6938 de 81. Só para lembrar, eu vou pegar aqui o exemplo que foi o primeiro. Foi um exemplo paradigmático, por quê? Por conta de um desastre terrível, nasceram as chamadas curadorias do meio ambiente da época, ou seja, as promotorias do meio ambiente de hoje. Era 17 de outubro de 1983, portanto, 2 anos depois da lei, em que uma empresa particular chamada Pavimentadora Firpav, que tinha ganhado o processo licitatório para a construção da rodovia Rio Santos, essa empresa estava explodindo pedreiras, né, em costas de morro para poder usar esse material na construção da rodovia. E numa dessas explosões, na região de Bertioga, uma pedra gigantesca rompeu
lá de cima de um morro e acabou batendo num duto da Petrobras, que liga até hoje, na época ligava e hoje continua ligando, a refinaria Presidente Bernardes de Cubatão ao terminal marítimo Almirante Barroso, lá em São Sebastião. Com o impacto dessa pedra gigantesca, houve um extravasamento impressionante de óleo que inundou as praias de Bertioga, cursos d'água, embarcações de caiçaras, enfim, um desastre ecológico que até então não havíamos presenciado, pelo menos no território do estado de São Paulo. E por conta deste acidente, deste dano ambiental muito expressivo, eu, na época, fui incumbido pelo Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Paulo Salvador Frontini, a tomar uma providência em nome do Ministério Público. E foi, portanto, esta a primeira ação que o Ministério Público promoveu em favor do meio ambiente. E quando eu digo São Paulo, em termos de Brasil também, foi a primeira ação que o Ministério Público promoveu com base na Lei 6938 de 1981, neste parágrafo 1º do artigo 14, que possibilitava ao Ministério Público tomar medidas criminais e reparatórias, ou seja, civis, em face dos poluidores, não é? Então, esta ação, eu sempre me reporto a ela, porque além de ter sido proposta exclusivamente com base na Lei 6938/81, o que dimensiona a sua importância, ela deu nascimento às curadorias do meio ambiente do Estado de São Paulo. Antigamente, quando você no Ministério Público atuava na área criminal, você era promotor de justiça criminal, né? Promotor criminal. Mas quando você atuava na área civil extrapenal, ao invés de se chamar promotoria, se chamava curadoria, que vem do latim curare, né? Curar, proteger, era protetor, por exemplo, da infância, protetor do meio ambiente, na época ainda não se falava em curador do meio ambiente, quando atuava em mandado de segurança, quando atuava em varas de família, era sempre curador de família, curador de incapazes, curador de massas falidas, e daí para frente, Então, na época, criou-se, por conta desse acidente, aqui no estado de São Paulo, as curadorias do meio ambiente. Eu tenho até um livro lá no escritório, tem até alguns exemplares, que foi editado na época, não é? Eu pessoalmente, fui designado como o primeiro coordenador dessas curadorias, né, do meio ambiente, que atuava em reforço às promotorias do interior, que não conheciam do assunto. E nós também não conhecíamos, mas nós estávamos um pouco na frente e começamos a fazer esse trabalho todo com respaldo nessas novidades da Lei 6938/81. Então, esse parágrafo 1º do artigo 14 foi, vamos assim, de uma importância incrível no desenvolvimento das atividades do Ministério Público, que assumiu esse papel memorável em defesa do meio ambiente. E outra, o só fato dele ter dito, nesse parágrafo 1º, que o Ministério Público ficava legitimado, e como não havia uma disciplina processual dentro da Lei 6938, o que aconteceu? Começou-se a trabalhar como que, aspas, numa regulamentação desse parágrafo 1º, ou seja, para dotar a sociedade dos instrumentos processuais de tutela do ambiente e de outros interesses transindividuais, como consumidor, patrimônio público, e vai daí para frente. Foi, então, o que ensejou a edição, a promulgação da Lei 7.347 de 1985, conhecida como Lei da Ação Civil Pública ou Lei dos Interesses Transindividuais ou interesses difusos, aqueles que não se concentram numa única pessoa, mas que se espraiam por toda a sociedade.
E nós, do Ministério Público, tivemos a oportunidade de colaborar muito nessa lei 7347, porque, embora tivesse havido um projeto inicial e pioneiro proposto por alguns eminentes juristas desse estado, como Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, Kazu Watanabe e Valdemar Maris de Oliveira Júnior, dois deles já falecidos, né? Ada Pellegrini e Valdemar Maris já falecidos, mas aí estão ainda Cândido Dinamarco e Kazu Watanabe, que fizeram um primeiro projeto ao qual o Ministério Público de São Paulo deu algumas contribuições e que, levadas ao conhecimento da Presidência da República da época, o presidente João Figueiredo, por intermédio do seu ministro da Justiça, Ibrahim Abi Akel, acabou-se adotando como projeto do governo o projeto do Ministério Público, que foi escrito por Antônio Augusto Melo de Camargo Ferraz, Nelson Neri Júnior, e por esse que aqui vos fala, né, que foi o projeto, afinal aprovado, a versão aprovada, e que se transformou na Lei 7.347 de 1985. Então, vejam que a Lei 6938, além de trazer essas novidades, às quais eu estou me referindo, ainda foi responsável porque nós nos abalançássemos e aprovássemos uma lei tão importante quanto esta que é a Lei da Ação Civil Pública, né? Esta lei instituiu, e eu venho sempre reiterando, que a legislação de quase 5 anos não tinha sistematicidade, porque não tinha princípio, não tinha diretrizes, eram meros remédios momentâneos. Vem a 6938 e institui o SISNAMA, Sistema Nacional do Meio Ambiente, exatamente para propiciar um tratamento colaborativo entre todos os entes nacionais e subnacionais na tutela do meio ambiente. Então, o sistema é essa conjugação de esforços de entes da União, dos estados, Distrito Federal e municípios para uma política nacional em favor do meio ambiente. Além de tudo, para não entrar em pormenores, lógico, não tenho tempo de ficar discutindo instrumentos, ficar discutindo diretrizes, ficar discutindo objetivos, os conceitos. O que importa dizer é que, apesar de tudo isso, ela, ou por conta de tudo isso, não apesar, por conta de tudo isso, essa lei teve uma decisiva influência para aquilo que eu disse, o enverdecimento da Constituição de 1988. O capítulo do meio ambiente e aquelas disposições esparsas fora do capítulo do meio ambiente, que vocês sabem que existem muitas, elas foram quase que copiadas da Lei 6938 de 81. Na época, um dos deputados constituintes era o deputado Fábio Feldman, ao qual devemos sempre uma homenagem por ter capitaneado lá na Constituinte essa questão ambiental, que mereceu um capítulo próprio dentro do título 8º dirigido à ordem social. E que eu até sempre me orgulho muito de ter colaborado intensamente. Teve época que praticamente moramos em Brasília, na casa do deputado, exatamente colaborando, ajudando no emplacamento desse capítulo da Constituição Federal. Tudo isso, além do enverdecimento da Constituição de 88, a Lei 6938 serviu de fonte indutora a uma série de outras políticas públicas que vieram depois, né? Então, vejam, são leis, como dizia o nosso querido e pranteado também Ávila Coimbra, doutor Ávila, né? Saudosa recordação aqui. Doutor Ávila sempre dizia que a Lei 6938 foi como que um guarda-chuva para as outras políticas ambientais. E se perceberem nas políticas públicas que surgiram pós-81, vocês verão que muito daquilo que é objetivo, princípio, diretriz de 6938 passa a ser das novas políticas. Então vejam quantas foram
essas políticas que ficaram sob o guarda-chuva da Lei-Mãe, que é a 6938. Só para lembrar, em 97 tivemos a Lei Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Lei 9.433, de 97. Em 99, a Política Nacional de Educação Ambiental. Veja, eu estou citando, nós estamos falando em desenvolvimento, estou citando na ordem cronológica. Em 2001, tivemos a Política Urbana, ou seja, Estatuto da Cidade. Em 2005, a Lei da Política Nacional da Biodiversidade. Em 2007, Saneamento Básico, atualizado hoje, né, pela Lei 14.026, de 2020. Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, por meio do Decreto 6.040, de 2007. Em 2009, tivemos a Política Nacional da Mudança do Clima. Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 2012, Política Nacional da Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. Em 2015, o Estatuto da Metrópole. E, finalmente, neste ano, a Política Nacional do Pagamento por Serviços Ambientais. Vejam quantas políticas públicas foram editadas depois de 1931, sempre sob o influxo, sob o adjutório desta lei de 1981. Então, dentro desse período que eu chamo de iluminista, eu poderia considerar a Lei 6938 de 81 e a Lei 7.347 como que uma fase dentro do segundo período. Então, tem primeiro período, o obscurantismo, segundo período, o iluminismo. Dentro do iluminismo, primeira fase, a do nascimento do direito ambiental, por meio da Lei 6938 e da Lei 7.347 de 85, porque foi a Lei 7.347 de 85 que, além de trazer a disciplina processual que não tinha na 6938, ela teve uma influência muito grande na formação de vocês. Nossa, por quê? Foi ela que, como instigou a onda do advogado ambientalista em direito do ambiente, porque deu os instrumentos processuais, né? Deu legitimação não só ao Ministério Público, mas como deu legitimação às estatais, né? A figura dos estados, tanto nacional como subnacional, da associação organizada de paraestatais, né? Então, esta lei foi extremamente importante e a figura do advogado ambientalista, a partir da Lei 7.347, se avulta, se torna muito mais importante, até chegarmos agora neste ponto. Mas, apenas para lembrar, nós tivemos essa primeira fase, que foi a fase do nascimento, dentro do segundo período, e tivemos uma fase que nós chamamos de maturidade. Então, houve o nascimento, a infância, a juventude, com esses diplomas legais extremamente importantes até hoje. Quem é que vê uma ação civil pública ser proposta sem citar a Lei 7.347 de 85 e a Lei 6938 de 81? Você não vê. É o sustentáculo material. E o sustentáculo processual vem com essa legislação pós-81.